Boa noite. Mais de 100 homens executados em apenas 13 horas. A maior chacina de presos em todo o mundo. O fato mais terrível da violenta crônica policial brasileira. Um inquérito da Polícia Civil, outro da Polícia Militar e uma sindicância interna na casa de detenção vão apurar o excesso de violência dos policiais na invasão. Houve execuções indistintas e deliberadas que poderiam levar a nós a convicção de que a palavra massacre descreveria com precisão o que ocorreu aqui na casa de detenção. Agora vocês vão conhecer tudo o que se passou na penitenciária de São Paulo, na maior rebelião da história das prisões brasileiras. O massacre do Carandiru foi o maior genocídio da história carcerária brasileira e completa 30 anos. O episódio contou com o assassinato de 111 pessoas durante uma operação policial. O cenário é a casa de detenção em São Paulo, conhecida como Carandiru, e o ano é 1992. Após 3 décadas, será que alguma coisa mudou? Como se encontra o cárcere atualmente? Quais os legados deixados pelo massacre? No episódio de hoje, você encontra as respostas para essas perguntas. Vamos relatar o que foi a chacina, discutir e comparar o sistema prisional da época com o atual e refletir como os presídios deveriam atuar para cumprir seu propósito de ressocialização e reeducação. Eu sou Stephanie Lacerda. Eu sou Luana Takahashi. E eu sou Marília Monicelli. E nesse Fora da Caixa, vamos abordar os 30 anos do massacre do Carandiru e as mudanças do sistema prisional. Para isso, contamos com a contribuição do Marcelo Semer, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor em criminologia e autor de diversos livros, entre eles Sentenciando o Tráfico, o papel dos juízes no grande encarceramento. Também temos a participação de Paulo Sérgio Pinheiro, cientista político brasileiro, ex-secretário de Direitos Humanos e professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. 2 de outubro de 1992, sexta-feira. Passa das 3 horas da tarde. José Ismael Pedrosa, diretor do maior presídio da América Latina, informa ao secretário de Segurança Pública de São Paulo que perdeu o controle sobre uma rebelião nas dependências da casa de detenção. Eles contactam o comandante do policiamento metropolitano, o Biratã Guimarães, e delegam a ele a decisão de entrar ou não no Carandiru, já que o governador do estado, Luiz Antônio Fleury Filho, não se encontrava na capital naquele momento. O Biratã convoca homens da Rota, do COI, do GAT, da Tropa de Choque e do Corpo de Bombeiros. Por volta das 4h30 da tarde, invadem o Carandiru. Entender essa sequência de fatos requer uma breve volta no tempo. Naquele mesmo 2 de outubro, um pouco mais cedo, o Cascudinho havia se consagrado campeão interno de futebol do Carandiru. Em torno das 2 da tarde, os internos começaram a ouvir sobre uma confusão no 2º andar do pavilhão 9 da casa de detenção. A briga envolvia Barba e Coelho. Ainda não se sabia ao certo o motivo. O embate entre os 2 detentos não demorou a envolver outros internos e rapidamente tornou-se algo de grandes proporções, ocupando todo o pavilhão 9. Carcereiros responsáveis pelo local se retiraram. O pavilhão agora estava controlado pelos presidiários. A invasão de Ubiratã Guimarães ocorreria cerca de 1 hora depois. 3 de outubro, sábado de eleições municipais em São Paulo. A rebelião e a consequente invasão do maior presídio da América Latina não mereceu mais que algumas notas na imprensa. A direção da casa de detenção traz os números. Foram 8 mortos na noite anterior. 25 minutos antes do término das votações, às 4h35 da tarde, Pedro Campos, secretário de Segurança Pública, revela as reais proporções do macabro evento. 111 pessoas perderam a vida. Naquele que seria o maior massacre em um presídio brasileiro.
nenhum policial entre elas. Cada um dos mortos levou em média 5 tiros. Foram aproximadamente 4 assassinatos por minuto. Aqueles que sobreviveram foram obrigados a ajudar a empilhar os corpos. Apesar da cena da chacina ter sido alterada, a perícia demonstrou que os disparos vieram de um único sentido e encontraram presos agachados ou sentados ao chão, o que pode ser interpretado como indícios de execução. 84 dos 111 detentos mortos ainda não haviam passado por julgamento. No início, a Polícia Militar quis mostrar que aquilo era um confronto, que, na verdade, todas aquelas mortes foram em combate, mas isso é a história da carochinha, porque muitas vezes as execuções, as necrópsias mostraram, foram na cabeça diretamente ou pelas costas. Então, isso não pode ser confronto. E o resultado foram 111 mortes. A fala é de Paulo Sérgio Pinheiro, que esteve no Carandiru no segundo dia após o massacre e relata a cena que se deparou ao entrar no presídio. O que era impressionante era o sangue que escorria das celas e no chão dos vários andares onde vários detentos foram executados. E estava tudo sendo lavado com algum detergente ou creolina e, evidentemente, a cena do crime não foi preservada. Talvez isso propositalmente, como ocorre de hábito em muitas execuções pela polícia militar. Era um cheiro terrível de sangue, as celas desfeitas, sinais de balas nas paredes. Era uma cena absolutamente trágica e constrangedora. Indicando que, na verdade, o que ocorreu ali foi um massacre em massa de vários detentos. Em 2002, o responsável pela invasão, o Biratã Guimarães, se elegeu deputado estadual com 14.111 votos. Números que, numa trágica coincidência, remetem ao número de mortos. Em 2006, enquanto trabalhava em sua campanha de reeleição, foi morto com um tiro no abdômen. Apenas em 2021, 29 anos após o massacre do Carandiru, outros 73 policiais foram condenados pelo Superior Tribunal de Justiça, depois de um processo longo e cheio de reveses. Esses policiais tiveram direito ao que os 84 presos não tiveram, o devido processo legal. O Carandiru de 1992 já não existe mais. Os prédios da Casa de Detenção foram demolidos em 2002 e deram lugar ao Parque da Juventude. Pouco depois do episódio do Carandiru, a gente vai ter, e das leis dos crimes hediondos, a gente vai ter um recrudescimento muito grande do sistema de prisão, aquela ideia que se tinha, o preso é muito beneficiado, o preso está num hotel 5 estrelas, se dizia muito isso, né? Então, foi cada vez mais você foi levando para o governo pessoas que faziam propostas de forte endurecimento. E um dos resultados desse endurecimento não foi só a grande criminalização, mas foi também, a partir disso, o surgimento mais ostensivo, digamos assim, de facções criminais que nasceram dentro das cadeias, né? Então, a combinação dessas duas coisas acabaram fazendo com que hoje o crime, quanto mais pessoas você prende, mais crimes você acaba produzindo, porque as pessoas vão entrando como uma espécie de mão de obra para o sistema prisional. Aqui, quem falou foi o Marcelo Semer. O Carandiru não é um caso isolado na história brasileira. Os massacres em presídios do país têm se tornado cada vez mais frequentes nos últimos anos. Os motivos mais comuns para as revoltas geralmente são disputas entre facções ou reivindicação de melhores condições dentro das unidades. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. O país já foi citado em diversos relatórios de direitos humanos da ONU pelas condições deploráveis de seus cárceres. Tem um histórico de tragédias ocorridas atrás das grades. Em 1992, a população prisional era de 114 mil pessoas encarceradas, das quais 7.257 estavam no Carandiru, mais que o dobro de sua capacidade. Em 2022, após a pandemia de Covid-19, chegamos a mais de 900 mil presos e o Brasil assume o terceiro lugar como o país que mais encarcera no mundo. O Carandiru é aqui. Acho que falta um compromisso aí, um pouco de racionalidade, de que nós deixemos de entender a prisão
como a única solução da repressão. Primeiro porque ela não resolve nada, e depois porque ela cria uma série de problemas, né? Eu diria que, para aproveitar esse momento de pandêmico que nós estamos, que a prisão é uma espécie de cloroquina, né? Quer dizer, não há nada científico que diga que ela vai dar solução, e uma série de efeitos colaterais. Mas nós ainda, no direito penal, nós ainda estamos mergulhados no negacionismo. O massacre do 1º de janeiro de 2017 no complexo penitenciário Anísio Jobim acabou com 56 mortos. E até hoje não se sabe exatamente o que desencadeou a carnificina. Começamos falando da rebelião em Manaus, que deixou pelo menos 56 mortos. Todos foram assassinados por presos. Segundo a Secretaria de Segurança, é uma guerra entre facções pelo controle da venda de drogas na região norte do país. Na virada do ano de 2001 para 2002, em um presídio de Rondônia, conhecido como Urso Branco, 27 presos foram mortos durante uma rebelião. O Brasil chegou a ser denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos pelo massacre. No entanto, não cumpriu as recomendações da Corte. Em 2010, reivindicando melhores condições, os presos do complexo penitenciário de Pedrinhas iniciaram uma rebelião que terminou com a morte de 18 encarcerados. Em 2013, Pedrinhas foi mais uma vez palco de um massacre. 9 pessoas morreram em um motim, e o caso ganhou projeção internacional pela brutalidade dos assassinatos, que envolveram decapitações e até canibalismo. Já em 2017, presos de ao menos 34 presídios estaduais e federais de 7 estados do país se rebelaram contra as condições do sistema prisional. Alguns chegaram até a fazer greve de fome para reivindicar mudanças. Mesmo com tantas rebeliões e mortes em 2017, o maior massacre em presídios desde o Carandiru ainda estava por vir. Ele ocorreu em julho de 2019, na cidade de Altamira, no Pará. Uma briga entre duas facções rivais resultou em 58 detentos mortos. Alguns presos foram decapitados e outros morreram asfixiados. E esses são só alguns exemplos de massacres em presídios brasileiros. Ocorreram muitos outros ao longo dos anos. 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos. Ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. Já conseguimos perceber que a violência dentro do sistema carcerário brasileiro continua. Mas houve alguma mudança nos presídios do país desde o massacre? Trazendo para esse ano, notamos que a resposta é negativa. Iremos usar uma reportagem feita pelo G1, em abril de 2022, que trata sobre o relatório da Defensoria Pública para fazermos uma comparação. Ele foi feito com base em visitas a penitenciárias entre 2020 e 2022. No dia do massacre, o Carandiru abrigava mais que o dobro da sua capacidade. Atualmente, mais de 80% das unidades prisionais do estado de São Paulo estão superlotadas. Em algumas unidades, como o Centro de Detenção Provisória de São Vicente, no litoral paulista, 43 detentos dividem uma cela com capacidade máxima para 12. O que a gente não aprendeu, primeiro, a gente continua aprendendo mais do que o necessário. Segundo, a gente prende por muito tempo, né? Vai deixando essa prisão, prende rápido pela prisão cautelar e vai deixando. Terceiro, a gente lida com cadeia como se ela fosse depósito de pessoas, então não pensa naquilo que pode ser útil para uma reintegração. Então isso vai permeando. Quarto, isso é uma coisa que vem, é uma realidade nova que vem do Carandiru, nós não conseguimos lidar, né? Nós fortalecemos, nós criamos essas facções criminosas, e hoje o que se faz, na verdade, é uma negociação com elas. Não há presídio no qual não existe uma conversa entre a administração e as facções, de modo que boa parte dos presos acabam vivendo sobre duas formas distintas
de violência. Isso vai acontecer, vai continuar acontecendo, porque nós não temos, na verdade, pessoal suficiente para cuidar dos presídios. O que nós construímos foram prédios de concreto. Mas o nosso quadro prisional, hoje chamam de policiais penais, é irrisório perto de padrões internacionais. Nós não temos suficiente para isso. Ou seja, a gente tem que entender o seguinte: nós não conseguimos financiar um Estado policial. Os Estados Unidos chegaram a 2.300.000 presos, mas eles conseguem financiar isso. Nós não conseguimos. E boa parte das prisões no hemisfério sul, não só no Brasil, países periféricos, eles têm essa marca, ou seja, a marca de que quem trabalha no fundo sustentando o sistema são os próprios presos, porque não há condição de ter funcionários em todos os lugares. Então isso vai reduzir trabalhos educacionais, a gente não dá trabalho para os presos, não dá escola para os presos, né? Então, resultado, você acaba estimulando aquilo, há uma selvageria cada vez maior. Ambientes grandes, né, onde você não consegue fazer a distinção. Além disso, mais da metade das pessoas mortas no Carandiru ainda não tinham sido julgadas. E 30 anos depois, não houve grande alteração nesse cenário, já que do total da população carcerária, mais de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda estão à espera de julgamento. Outro paralelo que podemos traçar é de que o massacre do Carandiru nasceu de uma briga entre facções. Com a superlotação das casas penais crescendo com o passar dos anos, a criação de grupos criminosos dentro do próprio sistema penitenciário se expandiu. O Brasil tem cerca de 70 facções criminosas que se articulam dentro e fora do sistema prisional. Temos como exemplo o PCC, primeiro comando da capital, o Comando Vermelho e a Família do Norte. Além de todos esses problemas que o sistema penitenciário brasileiro enfrenta, muitos presídios se encontram em situações de insalubridade. Presos relatam falta de colchões e de iluminação e a presença de insetos nas celas. E durante a pandemia, essa situação se agravou. Mais de 85% das unidades prisionais fiscalizadas no estado durante a pandemia racionam água, sendo que, em alguma delas, o uso de água só é liberado de 1 a 2 horas por dia. Dados do Infopem apontam que um único médico é responsável por 646 presos. Hoje, passadas 3 décadas do massacre, a sistemática de mortes violentas e as condições precárias dos presídios no Brasil já produziu, entre 1992 até 2022, muitos carandirus. O que se vê desde então é uma política de segurança pública irresponsável que aposta cada vez mais no superencarceramento, assim como na violência contra detentos. E toda essa violência atinge principalmente a população negra, como destaca Paulo Sérgio. Essa alta população carcerária que continua é resultado de uma justiça que ampliou, que tem uma tendência a dar sentenças cada vez mais, com mais número de anos, como se isso fosse uma solução para a questão da criminalidade em São Paulo. E, como o meu colega Sérgio Adorno demonstrou há 20 anos, que os negros recebem penas mais pesadas do que os brancos quanto aos mesmos crimes. Então, como diz também uma outra socióloga, a Dina Alves, a prisão no Brasil é o navio negreiro do século XXI, né? Onde estão depositados, em grande maioria, detentos negros, que não têm advogados, que não conseguem ter bons advogados e que, sendo julgados por crimes, provavelmente vão receber penas mais pesadas que os brancos recebem. Direitos humanos violados, alta taxa de reincidência criminal, disputa entre facções, superlotação dos presídios, rebeliões, infraestrutura deficitária, falta de ressocialização e reeducação, ineficiência judiciária e alta criminalidade. Tudo isso fazia parte da gestão das penitenciárias de 30 anos atrás e continua sendo a realidade do contexto atual. Continuamos a perpetuar um sistema carcerário bastante falho e cada vez pior. Paulo Sérgio apresenta 3 motivos para ainda estarmos vivenciando esse cenário no Brasil. Um é o racismo. O Brasil, eu digo, é uma etnocracia branca, onde as instituições funcionam a favor dos brancos. E os negros estão fora dos lugares de poder nas instituições, no alto comando
das Forças Armadas, nos tribunais superiores, no próprio Poder Judiciário, entre os números de advogados, na Defensoria Pública, entre os professores da universidade. Quer dizer, continua existindo uma apartheid, quer dizer, uma segregação que não precisa ter um código legal, que persiste, porque a democracia não foi capaz de lidar com isso. O outro ponto é a imensa desigualdade brasileira e concentração de renda. Ainda que os governos virtuosos, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, tenham feito iniciativas fantásticas nessa direção, a concentração e a desigualdade continuam muito altos. E o terceiro ponto que a democracia falhou é nesse ponto que nós estamos falando, é a questão das instituições da violência, como o aparelho repressivo do Estado, policial, o judiciário e o sistema penitenciário. Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 57% dos brasileiros concordam que bandido bom é bandido morto. Essa mentalidade impede a implementação de um sistema prisional mais humanizado, que poderia ser a solução da falência carcerária. A Constituição Federal prevê o princípio da dignidade da pessoa humana, que consiste na garantia das necessidades vitais de cada indivíduo. Esse princípio não alcança os detentos e as situações degradantes em que vivem só limitam a possibilidade de acreditar em uma reinserção na sociedade. O que eu posso dizer é o seguinte, o Estado é extremamente omisso no sistema prisional, né? Ele basicamente o que ele faz é ter a chave da porta de fora. Para dentro, eles que se auto-organizam, né? Toda uma negociação por celas, por locais, enfim. Então, há muito pouca organização do Estado em relação a isso. Como é que a gente pode resolver? Bom, primeiro, você tem que prender menos pessoas. A saída que eu vejo para isso é a legalização das drogas. Eu não vejo outra saída factível para isso. Depois é trabalhar com presídios menores, onde você possa ter trabalho, você possa ter estudo, você possa ter um acompanhamento psicológico, etc. e tal, de modo a permitir aqueles que tenham vontade, disposição, força, a que se reintegrem na sociedade, porque nós não temos pena de morte, nem prisão perpétua, nem banimento. Então todo preso vai voltar à sociedade. E seria interessante para nós que eles voltassem melhores do que eles entraram, mas a tendência é que eles voltem piores, porque os seus laços familiares, sociais, laborais, todos foram rompidos, né? Então fica difícil. E a tentação ao crime é muito grande, sobretudo porque você tem grandes, digamos assim, empresas do crime, né? Então você tem lá o emprego para ir. Então eu acho que jogando para o sistema prisional pobreza, jogando insalubridade, jogando má administração, você não vai se vingar do preso como ele merece. O que você vai fazer é trazer ele de volta para a vida do crime. E o que a gente poderia fazer, se vai utilizar isso como sanção, que pelo menos tenha alguma coisa que eles possam aprender a utilizar, mas faça uma pesquisa aí de quantos presos conseguem ter um trabalho, aprender um trabalho dentro da cadeia, né? Porque aí ele pode sair para fora e trabalhar, e ter uma habilidade, mas é um volume pequeno. Preso para estudar é uma dificuldade, né? Muitos fazem escola e vão sair, etc. e tal, mas tem dificuldade de fazer isso porque as cadeias não dão suficiente, não dão espaço, não dão alternativas, não tem classes, não tem professores, bom, por vários motivos. O fato é, o que a gente faz nas cadeias é construir um prédio, trancar a porta e seja o que Deus quiser lá para dentro. Eu acho até que, dada essa circunstância, a gente tem até poucos exemplos de violências. Então, sim, há uma série de coisas para serem consertadas aí, mas se a gente não consertar essa noção da sociedade, essa exigência da sociedade com as prisões,
a gente não tem como consertar as prisões depois. Percebemos que medidas voltadas para a educação e trabalho aumentam a possibilidade do presidiário retornar ao convívio social e não voltar ao crime. Atitudes educativas podem soar como algo utópico para os que estão sem esperança em relação ao sistema prisional, mas a reeducação como alternativa já teve sua eficácia comprovada e seguir nos mesmos moldes de punição e repressão demonstrou ser um erro, além de ser responsável pela morte de centenas de pessoas, tanto na década de 90 como agora. As ações preventivas, ou seja, que evitam a entrada de pessoas no crime, são também uma opção. Muitos jovens se rendem ao mundo do crime por falta de políticas públicas que os acolham. Se o Estado tem o dever de estar em função de todos os cidadãos, precisa reavaliar sua decisão de prender muito e com pouca qualidade. Esse modelo negligencia a vida dos encarcerados e faz pouquíssimo pela segurança da sociedade. Nós, Luana Takahashi, Marília Monicelli e Stephanie Lacerda, repórteres da J-Press, fizemos a narração, apuração e roteiro desse podcast. As diretoras de texto são Carolina Borim e Larissa Leal. Já as diretoras de áudio são Ana Júlia Maciel, Ana Paula Medeiros e Gabriela Lima. A edição foi feita pelos repórteres de audiovisual Gabriel Silveira e Ana Mercia. Este podcast utilizou trechos de reportagens e as músicas Diário de um Detento, dos Racionais MCs, e Haiti, do Caetano Veloso. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa. Até a próxima!